E voltando aqui ao Brasil, mas ainda falando da guerra, o conflito já impacta investimentos no país. De olho nas incertezas do que acontece no Oriente Médio e na inflação como um todo, os estrangeiros retiraram quase 10 bilhões de reais da Bolsa de Valores brasileira. Se estamos falando de assuntos da economia, Fernando Nakagawa precisa vir aqui, sair do CNN Money rapidinho, vir para nosso estúdio aqui do CNN 360. Naka, o que motiva esse movimento? Houve exagero, houve empolgação demais lá atrás e é uma correção de rumos? Conta pra gente para onde estão indo só essa bagatelinha de 10 bilhões de dólares. Esse troco. Exato. Tem muito estrangeiro. Bom, boa tarde, Yuri, Débora, todo mundo que está aqui no 360. Muito estrangeiro veio para o Brasil desde o início do ano, comprou ações e o fato é que os dados de maio até o dia 15 mostram que houve essa saída nada desprezível de 10 bilhões. O estrangeiro está num momento muito volátil. O que é isso? Está muito a reboque do noticiário internacional, especialmente aquele relacionado à guerra. E segundo os analistas, isso explica boa parte da história. A guerra tem gerado um novo momento da economia mundial. Isso tem feito com que alguns investidores tirassem o dinheiro da Bolsa Brasileira, já que eles ganharam bastante dinheiro ao longo das últimas semanas. Mas não é só isso. Então vamos aos números aqui. A gente tem os dois principais números, que são os 10 bilhões tirados agora no mês de maio, enquanto 26... Desculpa, eu falei errado, 10 bilhões de reais, né? Enquanto 26 ingressaram no mês de janeiro. Então, uma baita diferença, mas isso é só até o dia 15. Então, de fato, tem guerra, tem. Mas também tem uma questão brasileira, porque nos últimos dias ficou muito claro, inicialmente, no começo de maio, que a inflação brasileira está sendo mais elevada do que muita gente espera e, por isso, o corte de juros aqui no Brasil tende a ser menor do que todo mundo estava prevendo. Se o juro cai menos, é ruim para a Bolsa de Valores. Além disso, também tem uma pitada política nessa história. Por quê? Antes da semana passada, o mercado financeiro já estava, assim, relativamente cauteloso com a candidatura de Flávio Bolsonaro por não entender muito bem o que ele prometeria na economia. Aí veio a gravação, a relação com o Daniel Vorcaro, e isso acabou jogando mais água nesse chope do investidor relacionado ao noticiário político. A possibilidade de uma troca de governo em outubro caiu bastante na avaliação de muita gente do mercado financeiro. E isso também gera preço na Bolsa, porque a avaliação do mercado financeiro se o presidente Lula perder em outubro, eventualmente, provavelmente, o novo presidente seria mais fiscalista, seria mais faria um ajuste nas contas públicas. Isso seria positivo para a economia. Como o Flávio aparentemente perdeu força desde então, essa possibilidade perde força. Agora, Yuri, uma coisa interessante sobre essa apuração que a gente estava trazendo mais cedo aqui no 360 sobre o intento de Flávio ir para Faria Lima. Eu conversei com muita gente desde cedinho para tentar entender onde ele estaria, tal. Até de manhã, o pessoal em Brasília indicava, parece que ele está nesse banco, parece que ele está naquele outro lugar. E assim, efetivamente, eu conversei com bastante gente. Eu não consegui confirmar com ninguém esse tipo de agenda, esta agenda. E muita gente da Faria Lima me perguntou no seguinte tom, ok, ele veio para cá para fazer o quê? Para apresentar o quê? Porque muita gente se pergunta qual será o economista que, neste momento, depois das gravações, teria coragem de se alinhar, de ficar próximo, de ser o escudeiro econômico de Flávio Bolsonaro. Até a Faria Lima, hoje, está bastante reticente com a candidatura. Tem um ceticismo forte aí nisso, né, Débora? Exatamente, mas é aquilo, né? Há 2 semanas. Hoje, talvez Flávio não se elegeria se a eleição fosse hoje, mas se a eleição fosse há 2 semanas, talvez Lula não se elegeria. E assim a gente vai aos trancos e barrancos, né? Mas de fato, a situação do momento para a candidatura do Flávio Bolsonaro, como você disse, Naka, é bastante complicada e gera bastante desconfiança. E olha, falando lá do Banco Americano, o Banco Central dos Estados Unidos também falou sobre a guerra, né? O Federal Reserve divulgou há pouco a ata da última reunião. Então, eu queria saber o que diz essa ata e de que maneira ela pode até influenciar no humor aqui no Brasil. Débora, a ata estava sendo muito aguardada e, de maneira muito interessante,
interessante. Ela fala algo que, em tese, o mercado não deveria gostar. A ata diz que a possibilidade de alta de juros diante da inflação crescente por causa da guerra é algo que está na mesa do Banco Central dos Estados Unidos. Juro alto, como eu tinha dito, é ruim para a Bolsa de Valores. Mas se você olhar agora no CNN Stocks, lá no site da CNN, as bolsas em Nova York estão subindo mais de 1%, a bolsa em São Paulo está subindo mais de 2%, o dólar está caindo, está namorando os 4,99 de novo. Sabe por quê? Por causa da guerra. Ou melhor, por causa do sinal de que a guerra está perdendo força. Porque o noticiário indica que hoje, quarta-feira, 26 embarcações petroleiras passaram pelo Estreito de Hormuz, incluindo 3 grandes petroleiros. Isso está dando a sensação no mercado financeiro de que, apesar de não termos um acordo de paz, os dois lados estão conversando de um jeito em que o Irã está começando a dar sinal verde para tudo que não for americano. Então, se é embarcação chinesa, russa, iraniana, de outros países, passa. E aí, isso fará com que a oferta de petróleo aumente, por isso que o petróleo está caindo mais de 5% neste momento. Quer dizer, virou dá uma, como é que se diz? Quer dizer, o comércio aí externo que ficou parado, um gargalo, sim. Não ficou, perdão do trocadilho aqui, estreitado, começou a se ver um horizonte um pouquinho mais largo. Alargou o estreito e está passando ali, estão passando embarcações. Não é aquela largura também, né? Calma, devagar quando...